Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Terminado o assunto da primeira unidade, onde nós fizemos um estudo sobre a filosofia e o que somos a partir da linguagem, terminado o assunto da segunda unidade, onde nós fizemos um estudo sobre filosofia e conhecimento. Agora nós vamos fazer um estudo na terceira unidade, que equivale ao terceiro bimestre. Nós vamos fazer um estudo sobre filosofia e moral 3. Lembrando que na moral 3, o nosso propósito aqui é fazer um estudo sobre a ética a partir do senso crítico e analítico. Para isso, nós vamos ter como referência sobre todos os filósofos críticos e analíticos, certo? Muito bem. Antes de mais nada, gostaria de mais uma vez lembrá-los que nessa unidade nós vamos estudar 3 assuntos. Primeiro, conhecer o contexto sociocultural, do mundo contemporâneo. Segundo, conhecer os principais problemas da bioética no mundo pós-moderno. E por último, conhecer o problema da moralidade a partir da filosofia pós-moderna. Tá? Muito bem. Lembrando que na última aula nós já demos início ao primeiro assunto, conhecer o contexto sociocultural do mundo contemporâneo. Por que, gente? Nós já falamos sobre isso. Porque não dá para você entender o agir moral do indivíduo sem levar em conta o seu contexto, seja ele econômico, seja ele social, seja ele político, religioso, seja ele inclusive temporal, espacial. Não dá, entendeu? É por isso que nós vamos, no intuito de entender a filosofia, ou melhor, a ética pós-moderna, primeiro conhecer o nosso contexto. E na última aula, a primeira questão por nós estudada foi quanto às circunstâncias históricas da época moderna. Vamos lá fazer uma breve recapitulação. Período, quando é que começa? Vocês sabem, vocês lembram quando é que começa? Mais ou menos no século XIX e vem até os nossos dias. Visão de mundo, né? Qual é a visão do mundo contemporâneo? É a visão, né? Qual é a visão? A visão holística. Muito bem. Letra C, influência cultural da época em que vivemos. O nosso mundo recebe influência sobre tudo de quem? É claro, né? De uma espécie de cientificismo, tá? Cientificismo. Além disso, quem muito contribuiu, né, para a cultura contemporânea, pós-moderna, foi a teoria do Levi-Strauss, que é denominada relativismo cultural, tá? Relativismo cultural. Também outra característica do mundo contemporâneo tem a ver com o pensamento filosófico, norteador do comportamento moral, sobretudo comportamento moral, tá? E aí, é claro, tem tudo a ver com as filosofias de matriz materialista e também existencialista, tá?
Uma outra característica foi a preocupação da época. São várias as preocupações. Aí nós vimos que, diferentemente do mundo da Idade Moderna, da Idade Média, a preocupação ética hoje ela não é mais a nível do indivíduo, não é mais a nível pessoal, né, do indivíduo. Ela é mais a nível, ela tem um caráter mais universal. Tanto é que a principal preocupação ética no mundo de hoje é o meio ambiente, entendeu? O meio ambiente. A forma como lidamos com o meio em que estamos inseridos, né, com a natureza. Muito bem. Terminado essa primeira questão, vamos passar para a segunda questão, quanto aos principais filósofos contemporâneos que se ocuparam com o estudo da ética. E aí, que filósofos são esses que se ocuparam com o estudo da ética? Quais são os filósofos? Muito bem. Primeiro, Habermas. Bem, primeiro ponto, a vida. Aí eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, tá? Fizessem uma pesquisa. Segundo ponto, vamos ver agora, eu vou explicar para vocês agora o ponto central, motivador da vida moral em Habermas. Tá? Então vamos lá. Qual é o ponto central da ética, da moral de Habermas? Eu diria para vocês que Habermas, para ele, o viver moral, gente, só será autêntico, só será verdadeiro à medida que o indivíduo conscientizasse, da necessidade de, ao agir moralmente, ao agir, livremente, porque não existe ética, não existe moral sem que o agir não seja livre, tem que ser livre, tá? Nisso aí, todos os filósofos, independente do tempo em que viveram, eles concordam, entendeu? Essa é a condição para o agir moral, para o agir ético, tá? O agir livre, tá? Para alguns filósofos, ora esse agir, ele se dá a nível de indivíduo. Para outros, esse agir moral só faz sentido a nível coletivo. Vamos ver, quando ele age coletivamente. Muito bem. Para Habermas, o viver moral só será autêntico, só será verdadeiro à medida que o indivíduo conscientizar-se, olha só, conscientizar-se da necessidade de, ao agir, tendo como parâmetro, como princípio de tudo, o diálogo, gente, a fim de alcançar um consenso satisfatório, entendeu? Isso é agir moralmente para Habermas, né? O agir, ele implica em você dialogar, né? E esse diálogo, ele igual para Sócrates, ele deve ser indefinido, entendeu? Ele deve ser infinito, se possível for, entendeu? Ele não pode esgotar-se, tá? Quanto mais você dialogar, mais chance de chegar a um consenso você terá. Então, para ele, a ética fundamenta-se no diálogo, a fim de se chegar a um resultado satisfatório, tá?
Muito bem. Agora, um outro filósofo, que mais do que filósofo, é um teólogo, até porque é um pensador católico, né? Religioso, né? É o Jacques Maritain. Então, primeiro, a vida, gostaria que vocês também pesquisassem, tá? E um outro ponto que nós vamos ver agora, o ponto central motivador da vida moral, da moral em Maritain, tá? O ponto central motivador da vida moral em Maritain, tá? Jacques Maritain. Gente, eu diria para vocês que para Maritain, né? O viver moral só será autêntico, só será verdadeiro, tá? Autêntico, verdadeiro, à medida que o indivíduo conscientizasse da necessidade de, ao agir, né, é claro, livremente, né, ter como parâmetro agora a razão, desde que essa razão, ela tenha sempre em vista o bem comum, entendeu? O bem comum, tá? É aí que entra em choque, né? A ética de Maritain entra em choque muitas vezes com os valores capitalistas, entendeu? Que em primeiro lugar o capitalista, ele não está preocupado com o bem comum, né? O bem comum, mas sim com o bem dele, o bem individual, né? E não com o bem comum, tá? Já para Maritain, o agir, se você só age verdadeiramente, né, só age eticamente, e essa ética ela só pode ser considerada verdadeiramente se você, primeiro, fazer uso da razão, e mais, não basta fazer uso da razão, porque o capitalista também tem sua ética e ele age também de uma forma racional, só que no caso do capitalismo, ele em primeiro lugar vê o bem dele, entendeu? No caso do Maritain, não, ele diz que ainda que você seja um capitalista, você teria que fazer uso da razão, mas sempre visando o bem comum, tá? E não o bem individual, tá? Muito bem. Um outro filósofo é o Hans Kinger. Só que, gente, lembrando aqui que o Jacques Maritain, ele é um neotomista, né? Ele fez toda a sua filosofia a partir da filosofia de São Tomás, tá? Ele inspirou-se em Tomás de Aquino. Muito bem. Agora, para Hans Kinger, né? A vida. Aí eu gostaria que vocês também pesquisassem, tá? Fizessem uma pesquisa sobre a vida de Hans Kinger, tá? Pesquisa. Ainda hoje vocês vão pesquisar, tá? E então, letra A vida. Aí eu gostaria que vocês pesquisassem. Letra B, o ponto central motivador da vida moral em Hans Kinger. Gente, para Hans Kinger, o viver moral só será autêntico, só será verdadeiro, né? Verdadeiro à medida que o indivíduo conscientizasse da necessidade de, ao agir coletivamente, tendo o coletivo como um parâmetro, tá? Como um parâmetro de valores, tá? Ou seja,
E esses valores, e mais, para ele esses valores, eles teriam que ganhar também um caráter, uma dimensão mundial. É aí que ele diz que é errado quando as religiões pensam ou idealizam a ideia de uma única religião. Isso não existe, entendeu? Né? Nada deve ser único, entendeu? Nenhuma instituição deve ser única, né? Mas isso é antiético, entendeu? Nenhuma instituição deve ter essa pretensão de ser, por ser única, ser a verdadeira. Não. A começar pelas religiões, elas não deveriam ter essa pretensão, até porque isso em nada vai contribuir para a paz no mundo. Para eles só será possível a paz no mundo à medida em que as religiões tiverem essa consciência de que elas não deverão ser única, que mesmo na diversidade religiosa elas poderão sim lutar por valores universais, né? E mais, por serem universais, é que deverão ser apregoados por elas, entendeu? Elas têm essa missão, essa função de divulgar esses valores e de fazer valer esses valores, e mais, internalizá-los na vida de cada indivíduo, de cada cidadão. Aí sim nós alcançaremos a paz mundial que tanto se almeja, né? Isso para Hans Klinger, também é um filósofo cristão católico, né? Filósofo, mais do que filósofo, um teólogo, tá? Porém, trata-se de um teólogo ecumênico, ele não é apenas, ele não defende apenas o pensamento católico, mas de todos os cristãos, evangélicos, protestantes, né? Muito bem. Muito bem, um outro pensador também é Michel Foucault, não sei se vocês já conheceram Michel Foucault. Se um dia vocês desejarem entender o que é o poder, não só coletivo, mas individual, vocês têm que ler Foucault, entendeu? A metafísica do poder. Aí se vocês vão entender a essência do poder, como é que o poder surge, como é que ele se perdura, né? No indivíduo, no coletivo. Mas enfim, o que nos interessa aqui é o ponto central motivador da vida moral em Foucault, tá? Em Foucault. Olha só, gente, para Foucault, o viver moral, o agir moral, né, só será autêntico e verdadeiro também à medida que o indivíduo conscientizar-se da necessidade de, ao agir, é claro, livremente, né, ao agir levando em conta a sua própria subjetividade, entendeu? A sua própria subjetividade, tá? Desde que a mesma tenha aquilo que de mais importante, aquilo que de mais sagrado, aquilo que de mais digno existe no indivíduo, no ser humano, que é a sua consciência. Mas essa consciência, ela tem que ser, em primeiro lugar, a consciência do ser dele próprio, do ser enquanto sujeito, enquanto indivíduo, enquanto existência, entendeu? Não um sujeito que está para fora, que só existe quando existe para fora, mas sobretudo um sujeito quando
da sua própria existência, entendeu? Talvez seja o conhecimento mais profundo do seu próprio ser, né? Do seu próprio ser. A partir dessa consciência de quão grande é a sua existência, o seu ser, não enquanto o seu ser, que tem um valor, não enquanto o é para fora, mas sobretudo o quanto é para dentro, né? É sobretudo a consciência desse valor de si próprio, né? É que o faz um ser livre, capaz, né? Capaz dessa consciência de si próprio, desse autoconhecimento, é o que vai permitir a cada um de nós ser melhor em todos os sentidos, né? É o que vai permitir a cada um contribuir para um mundo melhor, entendeu? Você não pode ser a partir de outra, entendeu? Quantos de nós não somos o que somos, né? Quantos vocês já ouviram falar? Regiane, Vitória, Daniel, você não é autêntico. Isso significa o quê? Que você tem dificuldade de ser você mesmo, a partir do que você pensa, a partir do que você sente, a partir do que você faz também, entendeu? Você tem medo de ser você, logo você, o tempo todo, você vive em função do outro, você vive para agradar não a si próprio, mas ao outro, entendeu? Sobretudo as necessidades, inclusive morais, do outro, entendeu? Do outro. Se você ao anda se rebolando, o namorado chega para vocês: olha, eu não gostei desse rebolado e não quero que você repita mais isso. E aí? Quer dizer que só porque o namorado não quer, você vai deixar de ser o que você deseja ser conscientemente, autenticamente? Não, né? Então, Foucault, vocês precisariam ler alguma obra de Foucault. Ele é muito profundo, entendeu? Ele é muito profundo. Ele, diferentemente dos outros que eu falei aqui, ele é o que mais tem a ver com os valores do mundo de hoje, tá? Sobretudo em relação ao Jacques Maritain e o Hans Künger, tá? Que são filósofos assim um tanto tendenciosos, puxam mais para a sardinha deles, né? Para o quadrado deles, para os valores deles. Esses outros, sobretudo o Foucault, ele é mais independente na forma de pensar, inclusive eticamente. Tanto é que ele prega essa ética não do coletivo, mas não que ela não tenha uma dimensão coletiva, mas em primeiro lugar Foucault, ele igualmente a Nietzsche, ele se inspirou em Nietzsche. Igualmente a Nietzsche, ele acha que o ser humano, ele precisa se libertar, ele precisa ser mais autônomo, mais consciente, a começar pela sua individualidade, pela sua subjetividade, tá? Bem, agora, terceira questão, quanto à centralidade da filosofia moral no mundo pós-moderno, quanto à centralidade da filosofia moral. Gente, no mundo medieval, qual era a centralidade da filosofia moral? Se bem que na Idade Média não existiu filosofia no sentido original da palavra. O que existiu foi uma filosofia religiosa,
Ou seja, mais do que filosofia, o que existiu na Idade Média foi uma teologia. Logo, a centralidade da filosofia religiosa na Idade Média era o ser humano. Como também na Idade Moderna foi o ser humano. Como também no mundo de hoje a centralidade da moral é o ser humano. Não deixa de ser humano. De ser o ser humano. Só que na Idade Média, o ser humano era visto enquanto um ser alma, um ser espiritual, entendeu? Tá? Ou seja, o conhecimento de ser humano era um conhecimento formal, tá? Por quê? Porque todo o conceito se deu a partir do racionalismo metafísico. Tá? Na idade moderna, o centro, né? A centralidade da filosofia moral vai ser o ser humano também, vai ser o ser humano. Só que na idade moderna, tá? O conceito de ser humano já não é mais de um ser humano alma, espiritual. Agora é o contrário, é o outro extremo. Agora é o ser humano matéria, agora é o ser humano corpóreo e não alma. Então existe essa diferença, mas tanto a Idade Média quanto a Idade Moderna, eles continuaram fazendo uma leitura conceitual do ser humano a partir de quê? Do racionalismo metafísico, entendeu? Quer dizer, essa visão formal do ser humano é uma visão mais abstrata, entendeu? Nada muito concreto, é mais abstração. Por isso que eles idealizaram, tanto na Idade Média quanto na Idade Moderna, eles idealizaram um ser humano que simplesmente não é capaz de ser, né? De ser um ser ideal, entendeu? De ser um ser ideal, tá? E continuou na sua humanidade, né? Porque por mais que queiramos, né, buscar o ideal, por mais que busquemos o ideal, tal como Platão deseja, dificilmente, isso é impossível chegar, atingi-lo, isso é impossível. E isso, mais do que realizar o ser humano enquanto humano, que né? Qual é a natureza do ser humano? É humana. Então isso, mais do que realizar o ser humano enquanto humano, isso frustrou o ser humano, frustrou na Idade Média principalmente, entendeu? Frustrou o ser humano, que ele acabou a Idade Média e ele não atingiu o seu ideal. Frustrou na Idade Moderna, que acabou a Idade Moderna e nem mesmo com todo o recurso científico, né? Sobretudo com o iluminismo, o ser humano não conseguiu atingir o ideal, entendeu? Por quê? Porque o conceito de ser humano é um conceito formal, entendeu? Formal, tá? Abstrato. Agora não, agora nós chegamos no mundo contemporâneo, no mundo pós-moderno. Agora o ser humano, né, primeiro, ele não vai ser mais visto a partir de um racionalismo metafísico, e muito menos de uma forma formal. O ser humano agora vai ser visto a partir de um racionalismo crítico e analítico. E mais, ele vai ser visto a partir também de uma visão empírica da vida, da humanidade, entendeu? Ou seja, o ser humano agora, ele vai ser visto como um ser concreto, heterogêneo e independente, entendeu? Ele é o que é na vitória, na derrota,
ele é o que é, entendeu? Com suas mazelas, mas com as suas qualidades também. Ele não deixa de ser, ele continua humano, entendeu? E por isso mesmo ele é respeitado. Hoje, como nunca, nós vivemos num mundo em que se respeita a individualidade, entendeu? A individualidade, tá? A individualidade é tudo, entendeu? É tudo, tá? E é tudo. É isso, gente, tá? É isso. Enfim, eu poderia me alongar mais, mas como eu estou gravando, até para deixar na sala online, sobretudo para os alunos da noite que não tem tempo, aí eu tenho que ser mais breve. Então, qual é a ênfase? No ser humano concreto, heterogêneo, independente, né? Não mais visto pelo racionalismo metafísico, agora por um racionalismo crítico e analítico. E mais, o conceito de ser humano agora é visto também a partir de uma visão empírica, que leva em conta esse ser concreto, entendeu? Não mais um ser formal, abstrato, tá? Muito bem. É como se antes o ser humano ele fosse uma criatura cheirosa. Agora ele não só é cheiroso, mas ele também fede, entendeu? Ele também fede, tá? Ele também poderá ser Deus no mundo de hoje, mas ele também poderá ser diabo, entendeu? Poderá ser o diabo em carne e osso, entendeu? Então é isso. Agora, um outro ponto dessa questão, terceira questão, contra a centralidade da filosofia moral no mundo pós-moderno. A centralidade. Segundo ponto, as consequências do ver e viver um novo paradigma ético no mundo pós-moderno. É o que nós estamos vivendo, sentindo no mundo de hoje. Por exemplo, em relação ao casamento, qual é o princípio hoje? É que dure até que a morte os separe? Não. Hoje o casamento é que seja eterno enquanto durar. Esse é o princípio. E aí, ele deixa de ser menos verdadeiro, menos autêntico, menos moral do que o casamento da Idade Média, que dure até que a morte os separe? Não, entendeu? Ele é tal qual. Assim como existia qualidades no casamento na Idade Média, existe qualidade no casamento de hoje. Ah, mas que qualidade é essa? Os caras casam, não ficaram nem 10 anos, já se separaram, dividiram a família. É diferente dividir a família hoje de dividir a família na Idade Média. Hoje não. Outro dia perguntaram ali numa sala de aula quantas crianças eram de pais separados. Mas a professora teve que refazer a pergunta